Fala, gatinhas! Tudo bem com vocês? O meu nome é Elenise Duarte. Meu nome é Jéssica Padilha, mais conhecida como JP Pharma da JP Clinic. E juntas, no mais um episódio do Ela Saudável Podcast. E, gente, o nosso convidado, né, Jé? Ai, gente, é tão Que especial. isso, gente? Porque assim, ó, eu já vejo a Ali toda semana. Então, o nosso convidado de hoje, eu vejo toda semana também. Então, é muito especial. Então, vou apresentar. Vamos juntas? Vamos. Hoje está aqui no nosso podcast o Doutor Leandro Boitas, Boa. da Clínica Boitas aqui de Curitiba. Lê, seja muito bem-vindo, né? Obrigada por ter aceito o convite da Gé, o meu convite para estar aqui comentando um pouquinho sobre saúde e longevidade. E eu vou apresentar a ficha técnica, né, desse doutor, Bem gente. grande. Ele, olha só, Dr. Leandro Boitas. Eu e os nomes tem que fazer... Tá tudo bem, é muito nome. Gente, é muito nome. Todo mundo que me conhece sabe que eu tenho esse probleminha, né? Ele é médico que atua na área de medicina funcional integrativa. É isso mesmo, Lê? Isso mesmo. E, gente, antes de começar a ler o nosso bate-papo, eu tenho que fazer, né, um recorte aqui, gente. A Gé, da JP Pharma, semana passada, faz 15 dias que pela primeira vez na vida, gente, momento polêmico agora, hein? Eu fiz um Botox. Gé, e aí eu confesso pra você que geralmente eu tinha muito preconceito com a galera da estética, porque às vezes assim, perca 1.000 quilos com esse equipamento, perca não sei quantos quilos colocando isso daqui. E quando eu conheci a Gé, ela falou assim, eu só dou um plus naquilo que já existe, é um estilo de vida. Só vou dar um glow JP. Isso, um glow JP. Então, assim, a pessoa já se alimenta bem, ela já treina, ela vem aqui e a gente, né, aquilo que incomoda, que tá incomodando de um lado ou do outro, JP resolve. Dá uma melhorada. E cheguei pra ela e falei assim, Gé, com o podcast eu fico me olhando muito nas câmeras e aqui, não sei o quê. E eu morrendo de medo, gente. É isso que eu ia contar. Morrendo de medo, tremendo na base. E, gente, eu falei, já acabou? Né? Já acabou, Jéssica? Não, ela chegou lá com super medo, eu tive que acalmá-la, dar água. Falei, Ali, pelo amor de Deus, é muito mais fácil que os agachamentos que você faz. Sim. Pelo amor de Deus. Eu gostei. E ela tá maravilhosa, eu tô Sim, super gente, orgulhosa. E eu tô muito feliz. E isso tem muito a ver com a autoestima, sabe? Às vezes a pessoa fala assim, eu não quero fazer, não sei o quê. Porque fica muito também na onda assim, mas não, a mulher tem que ser natural, não precisa de botox. E, gente, eu respeito muito quem pensa assim. Mas eu peço muito respeito pra quem pensa ao contrário. Não, eu me sinto feliz dessa forma. Não, e a autoestima, né? Sim. Assim como você deixa um tempinho pra você treinar, pra você ir no médico, é um tempinho pra você se olhar e se amar mais ainda. É normal Com a gente certeza. ter esse momento. E, gente, lá é tão chique a clínica. Vocês precisam conhecer. E é tão especial que ela tem até uma eco bag que eu trouxe a minha hoje, né? Essa é tua mesmo. Com vários produtos Vou mostrar aqui, ó, pra gente, vocês. teve um dia que eu falei assim, Jéssica, minha pele tá parecendo uma seda, porque eu usei esse... Fala um pouquinho mais, Jéssica. Vou falar, gente, vou falar, porque a Ali está sendo Sim. muito gentil. Né? Mas eu tenho uma linha de cosméticos lá da JP Pharma, porque eu sou farmacêutica. Então, eu consigo prescrever os manipulados, os dermocosméticos, de acordo com a necessidade de cada paciente. Então, a gente tem uma linha de sérum clareador, efeito prolongador de botox, anti-aging ou para mais de 40 anos, gloss, solução de cílios para fortalecedor de cílios e sobrancelha que você usa. Amo. O gloss, que eu tô também. Enfim, tem muita coisa e a gente brinca que lá na clínica é o seu melhor estilo de vida. Que você chega para fazer uma toxina e você vai sair de lá com um bioestimulador de colágeno, com um protocolo de bioestimulador, com a indicação do melhor médico, com a indicação do melhor pilates e personal trainer, porque lá na clínica a gente valoriza a vida no total, né? A vida saudável no geral e não só no procedimento estético. Muito bem, gatinha. Gente, quem quiser conhecer JP Pharma... Por favor, a gente vai deixar ter um um QR Instagram, Code aqui. QR Code o tempo todo, né? Eu peço que vocês entrem lá, porque, gente, mudou a minha vida. E olha que eu era a pessoa que eu tinha ranço com clínica Obrigada, de então a estética. gente mudou a vida das duas. Você viu, né? E agora, doutor Leandro. Doutor Leandro. Que também é meu paciente, por isso que ele é tão lindo assim, gente. Olê, pra começar, o que é longevidade saudável? O que é a longevidade saudável? A gente quer saber. Então vamos lá. Primeiro agradecer, né, o convite da Gé e a oportunidade de estar aqui. Uma honra estar aqui conversando com essas duas feras.
E, bom, o que eu costumo falar sobre longevidade saudável? A gente vê muita notícia que a expectativa da idade das pessoas cresceu muito, né? Mas a pergunta é, como que eu chego até lá? Né? Não adianta eu viver até os 100 anos e viver com um monte de medicamento, acamado, né? Com várias restrições ali ao longo da vida. Então, a longevidade saudável é eu caminhar o máximo que eu puder nos anos, mas com saúde, né? Eu garantindo minha autonomia de vida ali. E isso, pra mim, é longevidade saudável. Olê, e até interessante, né, Jé? Eu atendo muitas, né? O meu público é bem feminino, lá na clínica é meio que misto, assim. Misto, mais mulheres. E a mulher, ela tem muito essa preocupação, né? De como eu vou envelhecer. E assim, aí a gente, até eu tava, né, vasculhando um pouquinho as suas redes sociais, e eu vi que você fala muito sobre os tipos de suplemento Sim. que não podem faltar na rotina da mulher. Sim. Então, assim, eu gostaria que você comentasse um pouquinho quais são eles e qual a importância de cada um para a saúde da mulher. Tá, vamos lá. Então, assim, só antes, né, de falar sobre os suplementos, o que a gente sempre conversa, e isso é uma coisa que eu e a Jéssica, a gente se conheceu através dessas bases, que é a mudança do estilo de vida, né, Gé? Então, assim, a gente sempre conversou sobre isso. Nada vai superar você ter uma alimentação saudável, você ter atividade física, você ter um sono reparador, e um intestino saudável. Então, não tem nenhum suplemento que ganhe disso tudo, né? Então, muitas pacientes acabam chegando, querendo ali um suplemento, querendo alguma coisa, e, na verdade, o que precisa mudar, né, que a gente fala na medicina funcional, é a base biológica desse paciente, né? O terreno biológico, que é o estilo de vida, que são as bases, os pilares da saúde, né? Mas, de forma geral, a gente tem vários suplementos que a gente consegue utilizar, e aí a gente começa, quando a gente olha para a mulher acima dos 40 anos ali, a gente tem que buscar ali, né, o que a gente precisa se preocupar, né, com essas mulheres depois dos 40 anos. E uma das coisas, né, que a gente precisa olhar, ter uma atenção, é a questão do climatério e da menopausa, né? O risco maior ali dela ter uma osteoporose, dela ter uma osteopenia ali na frente, né? Então, a perda de massa óssea ali, de músculo e de massa óssea nessa mulher acima dos 40 anos, né? A parte neurocognitiva dessa paciente e também o que aumenta muito aí nos últimos anos, que é o índice de morte de risco cardiovascular, né? Então, hoje as mulheres infelizmente, têm aumentado muito o número de mortes por problemas cardiovasculares. Diante disso, né, a gente tem como o principal ali, eu falo que tem paciente que fala assim, mas é engraçado porque tem paciente que na segunda prescrição eu não coloco mais, na primeira eu coloco que é o ômega 3, né, que para mim é a chave de ouro ali de toda a suplementação e que às vezes depois que o paciente já tá na segunda, terceira, quarta consulta, eu não coloco mais, né? Só que às vezes precisa avisar ele que, olha, isso aqui é para sempre, né? O ômega 3 é pro resto da vida, né? Ele é um anti-inflamatório natural que a gente possui e que combate todo o processo inflamatório do meu corpo, né? Ele não tem nenhuma via específica ali porque ele atua em diversas rotas metabólicas no teu organismo com ação anti-inflamatória, né? Então é um suplemento que com certeza eu indico para todos os pacientes, para mulher acima de 40 anos, então com toda certeza, né? Posso só atrapalhar um pouquinho, que eu tenho uma história bem legal com o Lê, que é porque eu acho que todo mundo nessa vida se conecta por algum motivo, né? E a gente que é da área da saúde, a gente sempre acaba se conectando com pessoas parecidas com a gente, que acaba se tornando nossa tribo. Então, como lá na JP Pharma, eu já tenho isso de que eu não vendo um procedimento, eu vendo um estilo de vida, com o Lê é exatamente igual. E mesmo eu estando nesse meio, lidando com mulheres ou pacientes o tempo inteiro, eu também recebo puxões de orelha. Por quê? Da Ali, inclusive. Mas até esses dias eu cheguei lá no Lê e falei, meu Deus, tô cansada, tava assim, exausta. Lê, eu não consigo ganhar massa muscular, porque eu tô cansada. Daí ele falou, tá, seguinte, me deu uma aula sobre mindset, sobre descanso, sobre a importância de um sono reparador. Mas eu não quero tomar creatina, porque creatina me incha. Vai inchar. A farmacêutica. Essa história, né? Olha a farmacêutica. Então, mesmo a gente que é da área da saúde, que entende, que estuda, sempre é bom ir num profissional, né, que te leva para tua realidade mesmo. E ele falou, olha, eu não tenho nada contra cardio, inclusive eu faço bastante cardio, mas ele falou, Jé, seguinte, se você ficar correndo tanto que você corre, fazendo tanto de cardio e não cuidando da sua musculatura, a longo prazo, não vai adiantar. É a tua musculatura que vai te levar a longo prazo.
Toma tua creatina sem medo, toma teu ômega 3, toma teu magnésio lá à noite pra dormir bem. Então Ela tá dando spoiler já de todos os suplementos que eu vou contar, Então, né? mas eu tava chegando nisso, eu ia Que falar, ela já toma, já. toma. É o que ela já nisso, faz. porque realmente mudou a minha vida. Com certeza. E não é porque eu tô fazendo propaganda do Lê, porque eu realmente vivo isso há 3 anos, né, Lê? Sim. Cada 15 dias. E sobre soro, agora eu tô na onda de ozônio. Então é toda uma vida saudável que, assim, fala um pouco mais, porque eu também quero que as alunas da Ali, o pessoal do podcast entenda a importância disso, porque até pra minha clínica, até para procedimento estético é super importante que esses pilares estejam de acordo e estejam Perfeito, alinhados. Jé, perfeito. Maravilhoso. E ó, Isso então aí. a gente já foi no ômega 3. Ômega 3, com certeza. Aham. Creatina, vai, fala A, aí. Achando a que a creatina é meu Jéssica- coração, Jéssica. Eu amo É. creatina, indico pra todo mundo. Tô tomando. Então vamos lá, puxando já, Uhum. né? Com certeza a creatina é um suplemento que eu falo bastante com os meus pacientes. Tem esse mito ali do inchaço, né? Que a gente já sabe aí que é uma retenção de líquido ali intramuscular que pode fazer, sim. mas não é aquela retenção do terceiro espaço que pode causar algum problema, que o paciente precisa se preocupar, né? E pensando assim, né, Lê, em questão de literatura, dentro do conhecimento da educação física, a creatina, sim, literalmente É o que mais tem disparado, artigos, sim. Com né? certeza. E é assim, qualquer profissional vai indicar e vai falar assim, e isso você pode tomar sem risco porque a literatura já prova. Com é verdade. certeza. Então, a literatura é A gente muito tem respaldo vasta. científico até para pacientes que têm algum distúrbio Sim, renal, né? Que sim, antes era um mito, mito. que tinha um medo ali, um receio de fazer uso, que hoje já caiu Já por caiu terra. por terra. E a gente tem segurança. E eu acabo estudando muito a parte, eu gosto muito, né? Eu trabalho com longevidade, então eu falo que quanto mais velho meu paciente é, mais idoso, né? É o que eu mais gosto de estudar. Então, quando a gente vai estudar os benefícios neurocognitivos da creatina, você fica espantado, porque você fala assim, cara, como que eu vou parar de usar isso aqui? Né? A prevenção ali, a melhora de memória, de concentração, de cognição, né? A prevenção ali de uma doença neurodegenerativa, que já tem estudos que mostram ali que a creatina é eficiente para isso também. E pode Então, tomar pra sempre. Com certeza, né? A gente tem que ter É um uso acompanhamento, contínuo, né? A gente é bacana ter um acompanhamento para a gente dosar ali os níveis de creatinina, de ureia, né? Principalmente se o paciente usa outras coisas, está no meio do esporte, enfim. Mas não tem, né? É muito difícil uma contraindicação formal assim para o uso dela. E com certeza os benefícios para a mulher, então, São se faz infinitos. necessário, com certeza. Por isso que eu falo para minhas alunas, creatina, entendeu? É isso aí. Creatina, magnésio. Magnésio. Terceiro, então, Uhum. magnésio, né? Eu converso bastante também sobre o magnésio. A gente tem vários tipos de magnésio, então isso fica um pouco solto ali quando a gente Qual escuta usar, na internet, né? Em qual usar. Ah, eu posso usar qualquer tipo de magnésio? Depende, existem alguns tipos que podem, né, acabar mudando o teu padrão da flora intestinal, pode, né, ter umas fezes mais líquidas, mais pastosas, ali se usar em grande quantidade. Então, a dose e o tipo, né, são importantes da gente ter uma prescrição personalizada para você de acordo com a sua necessidade, né? Citando aí 2, que é o magnésio dimalato, né, que é um magnésio específico da parte mais cardiovascular, né? Então, voltando para aquilo que a gente falou, o risco cardiovascular das mulheres tem aumentado mais, E por né? que, Lê? Assim, também. tem algum... Alimentação, E também estresse. muitos embutidos também, né? Estresse. Tem Eu não sei, o estresse pra mim é algo muito agravante. Tem não um estudo, né? Mas um levantamento, digamos uma assim. revisão. Uma revisão sobre o nível de carga de estresse diante da mulher ter se inserido mais no mercado de trabalho, né? Então, ao longo dos anos, a mulher não tinha tanta carga de estresse como hoje, né? E que, né, se comparando aos homens ali, então... Pode ter uma relação em relação a isso, porque eu e a Jéssica conversamos bastante sobre isso, que para nós o estresse é um fator muito grave ali, né, no desenvolvimento de várias doenças, né? Mas com certeza a obesidade e o sobrepeso, né? Hoje a gente tem um índice aí de 70% da população com sobrepeso, e vários estudos mostrando que isso só tende a piorar, né? Então, obesidade como causa principal aí desse risco cardiovascular também. Lei, pode fazer uma pergunta? Eu acho que assim como a obesidade... O Sim. desequilíbrio de falta, eu não sei que termo que eu posso usar para esse extremismo, tipo de alimentação, de exercício físico, porque a gente vive É o dois estresse, extremos, sim. né? Aham. Sim. A obesidade, mas também eu sei porque eu já passei por isso, não agora, mas assim, de fazer muito exercício físico, se alimentar muito pouco, Sim. fazer bastante uso de café para ficar ali sem fome.
Eu acho que é uma coisa que a gente tem que Isso também é um fator ou É. Com só? certeza. E com certeza. isso é importante, já, porque hoje mesmo eu conversei com uma aluna e, gente, olha só a situação. A aluna, ela fez aula de beach tênis. Depois ela treinou musculação e à noite ela foi competir durante 4 horas beach tênis. E ela falou que no meio do jogo ela se sentiu mal, deu aquela baixa. Eu falei assim, você teve uma sobrecarga. Aí ela, certeza. mas então no dia que eu vou competir, não faça nada, você só vai competir. E faça as melhores estratégias, se alimente bem, pegue algumas reposições boas, né, para durante o jogo. Então eu fico pensando assim, gente, vocês precisam ter esse autoconhecimento, porque às vezes as pessoas, eu acho que elas não querem descansar. Descansar é como se fosse um coisa negócio errada. errado. Então não, o nosso corpo, ele precisa de descanso, né? Com certeza, né? A gente até contando aí uma história nossa, né, que aconteceu aí com a Gé, infelizmente ela passou por uma lesão ali recentemente, né, antes de fazer uma prova de corrida, né, e por estresse ali de treino e tudo mais, mas o que eu costumo falar, né, a gente como atleta amador, que eu falo, a gente quer ter o resultado de um atleta profissional, né, só que a gente não faz nem 30% do que o atleta profissional faz, né, aquele atleta, ele tá ali trabalhando com aquilo, ele vive para isso. Né? Então ele tá suplementado, ele tá se cuidando, ele tá fazendo alimentação, o trabalho dele é o esporte, né? É exatamente isso que eu falei pra ela hoje. Exatamente. E aí chega gente é um nós amador, aqui com o né? nosso trabalho, com a nossa rotina, né? As pacientes com filho, marido, casa, E trabalho. querendo dar conta de tudo. E quer, né, fazer ali sem suplementar, sem se alimentar, sem fazer uma musculação acessória, enfim, né? Tudo isso precisa ser analisado. Sim, e é isso, né? E eu sempre falo pros alunos, musculação, gente, é tipo creatina. É pro resto da vida. Pro resto da vida. Não tem como. Eu acho que para as mulheres assim, eu que nunca tive filho, mas vou ter, pra musculatura é muito importante. Muito, E até pro pós, né? Ter Sim, um filho, aham. e eu consigo identificar muito bem lá na clínica as pacientes que malham antes de ter bebê e o pós delas. Porque quem malha nunca tem diástase ou fica com o abdômen mega A flácido. recuperação é mais A rápida. recuperação é também. muito mais rápida, muito mais rápida. certeza. E até mesmo o controle de peso, né? Eu É. brinco com as minhas gestantes assim, a gente tem ali uma faixa de 8 a 12 quilos, mais ou menos, que elas podem trabalhar naquele limite. E a gestante que já treinava antes, ela já tem aquele padrão de comportamento de treino, de alimentação. Gente, 8 quilos. E assim, total. sem brincadeira, Lê, com um mês, o corpinho Sim, volta Volta. rapidinho. é impressionante. Com Você certeza. tem bastante paciente gestacional, pós, dá pra fazer soro gestando? Como é que é? Tem dois protocolos ali que são mais exclusivos para gestantes e lactantes, né? A gente fica um pouco preso ali na questão da prescrição com esse grupo, porque é um grupo que a gente acaba não tendo estudo, Sim, né? total. Então a gente fica sem respaldo científico ali para estar prescrevendo. Mas tem algumas coisas que que a gente consegue fazer. Mas eu sempre falo, né? Eu até brinco quando chega uma lactante, eu quero, né? Principalmente lactante, que aí quer ali tentar tudo em fazer 2 meses, tudo sim, para conseguir emagrecer, né? E eu falo assim, ó, agora é a hora, a prioridade é o bebê, né? E depois disso perfeito, é né? alimentação e treino. Você tem que se dedicar Perfeito. nisso. Eu sempre falo isso para as gestantes. Eu falo, não é virar bodybuilding aqui. O De jeito objetivo nenhum. é a gente conseguir levar essa gestação, você sem dores, né? Sim, Trabalhando principalmente a estrutura de abdômen, para não ter dor lombar. com certeza. E hoje, você falou do soro. Pode ser que muita gente, né, as nossas gatinhas, Sim, não saibam o que é esse soro. sim. Eu conto um pouquinho, porque eu já vi muito na internet, mas eu também não sei o que é. Então- E eu acho que, Lê, dava pra falar também sobre o soro, mas sobre a reposição. Acabei de pensar, falei, nossa, esses tempos eu tava me sentindo tão cansada, eu fui no Lê e fiz uma reposição de ferro. Sim. Já fiquei outra. Então, acho que vale essa Isso. suplementação, que também é uma longevidade. Sim. Esse nome soroterapia acabou pegando muito aí na internet, né? E eu gosto de chamar de terapias injetáveis, né? Porque a gente consegue trabalhar tanto na via endovenosa como na intramuscular. Então, nada mais é do que ativos que eu consigo fazer nessas duas vias, né? Que são vias de acesso no organismo com uma rápida absorção, numa taxa de efetividade mais rápida, né? Com uma absorção boa de 100% ali do que eu consigo, do que eu tô fazendo naquele paciente, né? Que eu não dependo do trato digestivo como comprimidos, reposição de via oral, né? Então, tem vários grupos de pacientes específicos que têm uma indicação um pouco mais formal, né? De realizar essas terapias, né? Então, paciente que já fez alguma cirurgia do aparelho digestivo, que tem
taxa de absorção menor, né? Pacientes idosos, que a gente sabe que o envelhecimento celular do trato digestivo também vai acontecer e ele vai ter uma dificuldade em absorver nutriente, né? Mas, de forma geral, a gente consegue fazer aí várias reposições, né? Como ferro, vitamina B12, vitamina D, vitamina C, aminoácidos, minerais em geral. E alguns ativos que a gente consegue fazer protocolos específicos, né? Então, a gente consegue fazer protocolo para cognição, para memória, protocolo para emagrecimento, para hipertrofia, para recuperação muscular. Como seria o de hipertrofia, Lê, para mulheres? A gente consegue fazer alguns ativos. Hoje a gente tem, né? Cada vez mais a farmácia de injetáveis cresce e eles conseguem ter um respaldo científico para conseguir fazer e elaborar aquele ativo da forma endovenosa, né? Então, hoje a gente consegue fazer o HMB, né? Que é o hidroximetilbutirato, que é o metabólito da leucina, que é o principal aminoácido para hipertrofia muscular. A leucina a gente consegue fazer endovenosa. O BCA também. Carnosina, carnitina, enfim, todos os aminoácidos, todos os precursores ali que vão estar trabalhando nas rotas ali para ganho de massa muscular. Ah, que legal. E aí manda energia para mitocôndria, que te faz ter mais energia, força, foco, concentração. Não, gente, eu falo farmacêutico com médico. Né? É o match perfeito, né, gata? Com certeza. Personal trainer junto. Né? A gente, ó, gente, área da saúde, eu sou apaixonada. É maravilhoso, né? Eu fico assim, ó. Aqui, né? Olê, e a Gé comentou também sobre a ozonioterapia, Gé? É que assim, a ozônio, o Lê vai me corrigir se eu estiver errada, ainda tem muita gente que tem um preconceito, assim como tinha gente com soroterapia, assim como tinha com a medicina ayurvédica. Eu acho que existem vários mundos, né? Vários pilares, várias maneiras diferentes de você lidar com a sua vida. E o ozônio é o que tá mais em alta, né? Que a galera tem ame ou odeie. Eu, Jéssica, particularmente, eu acho que eu venho de uma vida saudável, de exercício, de soro. E realmente as coisas funcionam em mim. E, de fato, não vai funcionar o soro em alguém que não se alimenta bem, não dorme bem e é estressado. Não vai funcionar. Mas em mim, que faço o que tem que ser feito, funciona. Ozônio funciona. Eu tava... Bom, enfim, essa minha lesão... Eu fiz soro praticamente toda semana e eu fiz ozônio de uma via diferente e eu me sentia completamente outra no outro dia. E agora, eu tava com uma rinite super atacada, eu fui no Lê, eu tava... Nossa, é verdade, com a mucosa com sangue, tava super mal, fiz pilates, inclusive. Sim. E eu fiz ozônio auricular. Gente, no outro dia, tava em São Paulo, trabalhando, o Leandro nem queria que eu fosse, inclusive. Ele falou, você não vai, estou te proibindo, mas eu fui. E eu melhorei muito. Sim. E o ozônio é isso, né, Lê? Tem gente que ama, tem gente que ainda não gosta. Qual que é a tua opinião sobre? Como médico. A ozonioterapia, eu descobri ela há 3 anos, quando eu atuei, eu fiz uma mentoria com um médico de Brasília, que é referência em medicina funcional integrativa. E eu trabalhei com ele 1 ano lá. Então, eu passava uma semana do mês indo para Brasília e trabalhando com ele, conhecendo mais sobre a ozonioterapia, sobre os injetáveis, enfim. Tem muito estudo, né? Só que e é aquela coisa que a gente brinca, assim, acaba que é algo com custo menor, né? E que eu não dependo de tanta indústria, né? Pra estar fazendo aquilo ali. Então, acaba que ainda tem essa resistência da sociedade em aprovar aquilo ali, né? Hoje a gente já tem um respaldo, né? E recentemente, há 1 mês aí, os médicos conseguiram a aprovação, a chancela né? Foi autorizado, né? O uso da ozonioterapia como técnica complementar ao tratamento. Enfim, com várias restrições e várias indicações, mas a gente já conseguiu aí vencer essa etapa. E com certeza, né? Como ele é um potente anti-inflamatório, né? Um super antioxidante, né? Que a gente consegue fazer em várias vias, né? Então, eu consigo fazer... O uso principal é na via retal, né? Por ser o intestino ser a nossa maior área de absorção do intestino, né? Que é o intestino. Então, assim, a efetividade de tratamento por ele é muito boa. Mas a gente consegue fazer auricular também, principalmente para pacientes que estão aí com uma questão da via aérea superior comprometida, uma infecção, enfim, processo inflamatório. Então, Nossa, com certeza, indico super, né? Mas faço sempre. Mas com certeza acompanhado de um profissional
Porque até mesmo, pelo que eu tô entendendo, é bem novo no mercado, né, Sim. Lê? Então não tem tantos Eu acho- profissionais Existem alguns exames que a gente precisa fazer antes pra gente ter essa indicação, né? E não ter uma contraindicação. Então, existem algumas contraindicações para ozonoterapia. existe, tipo, doença autoimune, talvez? Assim, alguns casos de hemólise, né? Do paciente ter alguma doença ali que gera esse aumento de produção sanguínea, enfim. Tem algumas contraindicações nesse sentido que a gente precisa cuidar. Uma coisa que me veio na cabeça agora, que talvez para explicar essa longevidade, que o corpo humano, até me corrija também. Uhum. O nosso corpo humano, a gente produz antioxidante, a gente produz radical livre, né? Isso Exato. é o nosso corpo que produz mesmo. Radical livre é tudo que causa envelhecimento precoce. Então, correr, Açúcar. é um superglicante no nosso corpo, mas estresse em excesso, exercício, eu falei correr, mas exercício físico em estresse, dormir mal, comer mal, tudo isso gera produção de radical livre, né? E antioxidante, na teoria, a gente só tem pela nossa alimentação e bons hábitos de vida, mas eu tenho certeza que ninguém come tanto de oleaginosa por dia para se proteger, ninguém não se estressa durante o dia. Então é óbvio que na balancinha a produção de radical livre é mais exacerbada e tem mais do que antioxidante, certo? Com certeza. Então o antioxidante, como é que a gente tiraria esse antioxidante? Da suplementação, do soro, de terapias que são antioxidantes, seja via oral, seja endovenosa, seja intramuscular. Então é para isso que serve até terapia, né? Você fazer terapia também quer dizer muito sobre esse cuidado, e é uma terapia antioxidante mesmo que vocês não saibam. E eu acho que o Lê, na clínica dele, eu o vejo muito assim. Então, eu tenho meu estilo de vida, embora eu seja saudável, eu trabalho bastante, eu faço bastante exercício, me estresso bastante também, às vezes durmo mal, porque estou muito preocupada. E quando eu vou na clínica dele, é muito pensando assim, às vezes eu tô sem tempo, mas eu falo, gente, é minha prioridade cuidar da minha saúde. Eu tô indo lá para eu ter uma terapia antioxidante, para eu retardar pelo menos um pouco dessa produção de radical livre que eu tenho. E a longevidade entra muito nisso também, né? Com certeza. E os radicais livres também, né, Lê? Ele tem bastante influência, principalmente nas questões cardiovasculares, né? Muito. Total. Então, ó, tá tudo associado ali, né? E, Lê, outra curiosidade, assim, que quando eu sempre falo, eu falo que minhas alunas são tão maravilhosas, que eu falo assim, vou entrevistar tal pessoa, e daí elas falam, pergunta isso. É verdade. Shot matinal, Sim. né? O shot matinal, ele é bom, ele Será? não é bom, o que coloca? Então, queremos saber sobre o shot matinal. Vamos lá. Então, assim, vamos separar de duas formas, tá? A primeira coisa, eu indico com certeza, tá? Com certeza. Vários tipos de shots ainda, né? A gente já fez alguns protocolos lá na clínica de desafios, de promoções, de orientações, enfim. E a gente tem essa gama ali, né? Hoje tem 2 nutricionistas que trabalham comigo na clínica, então elas fazem essa prescrição desse mix de shots. Não tem estudo científico que comprove algo específico de uma combinação de ativos, né? Então, vamos lá. Vamos pegar um limão, própolis e um mel. Essa combinação junta vai ter uma ação mais efetiva para a imunidade? Não sei, né? Mas eu não costumo contar isso, tá? Mas eu vou abrir isso aqui para vocês. Mas o shot matinal, para mim, o principal objetivo dele é ele ser, para mim, ele é um dos grandes hábitos angulares, né? Que é o quê? Você, através dele, você tem uma rotina de vida muito mais saudável ao longo do seu dia, né? Quando você tem hábitos angulares que promovem mais saúde, eles por si só não precisam de estudo científico para indicar. Com certeza. Total. Né? É bem isso. Porque a paciente começa usando um shot matinal de manhã, ela vai ter uma alimentação mais saudável no almoço, ela vai querer fazer atividade física. Ela já tá tomando água com vários antioxidantes. Sim, Com certeza. Cúrcuma, própolis, mel, gengibre, canela. Faz mal? É óbvio que não. É certeza. milenar isso que faz bem. Sim. Então, o shot matinal, eu concordo com o Lê. Sim. Parece que o dia é outro quando você toma. E eu até tava falando isso com a minha aluna, né? Eu falei assim, porque tem todo um ritual daí, né? Você Exato. toma um pouco de água antes, daí você vai, faz o shot matinal, daí você fala, agora o meu dia começa. Não, você já se sente endorfinada ali, né? Você diz, nossa, agora eu tô muito saudável. Tomar meu café e vou pra academia. Que legal. Não, eu brinco que, assim, são momentos e momentos de vida, né? Mas eu já tive meu momento de vida ali que, acordava às 5h30, daí o shot 5h45, aí a meditação, a leitura, o devocional, tudo. Cara, teu dia é outro. É outra coisa, né? Não é sempre que a gente consegue ter essa rotina tão organizada, mas a gente tenta. E olha que eu sou uma pessoa que eu luto bastante com a questão da manhã, né? De colocar essa rotina. Porque, assim, a pessoa que acorda às 5 da manhã, né? Pra dar a primeira aula às 6,
eu confesso que era um pouco mais difícil. Sim. Mas agora eu tô desenvolvendo esse comportamento de sempre dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário, mesmo que o aluno do primeiro horário ali, das 6 cancele, eu acordo, porque meu corpo precisa entender que é rotina, é todo dia. E aí, Perfeito. você acorda antes pra ter algum ritual? Eu acordo às 5 da manhã, 5h20 mais ou menos. Daí, o meu ritual, eu não tomo shot matinal, mas eu tomo a água com a creatina. Ah, legal. Daí eu tomo a água com a creatina, daí vou lá lavar o rosto, daí depois vou fazer a minha alimentação. Coloca um meu própolis vinho. ali, já vai ser... Já vai ser o diferente, né, Não, Jé? super E assim, bom. o shot matinal eu só não introduzi ainda, gente, porque eu ficava assim, gente, até eu espremei o limão. E Não literalmente. precisa de limão, faz, né, bota faz- o própolis ali. Coloca o própolis que já tá tudo certo. Mas eu vejo que quanto isso já tem feito a diferença. É rotina. certeza. Rotina pro corpo é uma coisa assim que muda totalmente, né? Sim. E Lê, outra pergunta que uma aluna fez, né? Teste genético. Uhum. Pergunte pra ele o que é o teste genético, qual a importância do teste genético, que elas estão curiosas. Então, vamos lá. Vamos tentar explicar de uma forma simples, né? Para quem tá ouvindo conseguir entender. Né? Mas nada mais é do que você ter uma leitura. A gente faz esse exame, é feito através de uma coleta, na maioria das vezes, da saliva, né? Então a gente faz essa leitura dos seus genes, né? Do código genético ali do seu organismo. Em termos de doença, o que eu consigo avaliar? Eu consigo avaliar, ver se eu tenho uma mutação daquele gene para um câncer, por exemplo, né? Para uma doença cardiovascular, para uma doença autoimune, para uma doença neurodegenerativa, né? Lá na clínica, para mim, como que eu utilizo isso nos meus protocolos? Eu consigo analisar e ver se meu paciente, por exemplo, ele tem uma taxa maior de absorção para vitamina B12. Se ele consegue absorver bem ou não aquela vitamina B12, né? Se ele tem um risco maior de ter uma deficiência de vitamina C ou não. Porque às vezes aquele paciente que tem essa deficiência de absorção da vitamina C e que eu vou fazer via oral para ele. Entendi. É um paciente que vai demorar 1 ano para conseguir chegar a nível sanguíneo de vitamina C, né? Porque eu tô colocando, mas na maioria das vezes ele tá utilizando no organismo dele, né? Outra coisa legal que é o que eu gosto e que você provavelmente vai gostar também, que é analisar os genes ali para ver se ele vai responder melhor a um treino aeróbico, a um treino anaeróbico. Ah, eu quero fazer esse teste. Legal! Nossa, que Se ele legal. vai queimar gordura com o treino de HIIT ou com o treino de corrida de longa duração, Uma né? musculação. Sim. Então, assim, eu consigo ter essa leitura através dos meus genes, né? E conseguir, né, principalmente fazer um protocolo mais personalizado ainda, né? Eu falo que é a cereja do bolo, assim, né? Aham. Que aí eu consigo fazer muito certo ali mesmo. Então, pensando no mapeamento, né? A pessoa chegou lá até o teu consultório. Como que funciona esse atendimento, Leia? O que você vai mapear? Como que funciona? Tô curiosa agora. Então vamos lá. Você vai ter que né? marcar uma consulta. Vamos Você vai lá. se iniciar igual eu. Vamos lá. A primeira coisa que a gente faz é entender o principal objetivo daquele meu paciente. Por que ele tá ali? Né? Então, assim, na grande maioria das vezes eu tenho... eu quero vir aqui porque eu quero buscar o emagrecimento. Ou porque eu tenho uma doença autoimune e eu quero tratar essa doença autoimune com a medicina funcional. Né? Ou eu quero fazer uma reposição hormonal, eu tô entrando na menopausa e eu quero saber mais sobre a reposição hormonal, se eu tenho indicação ou não. Então, a primeira coisa é o objetivo desse paciente, né? Depois disso, a gente pede para ele preencher uma lista, e isso é o mais legal, que eu mais gosto, né? Quando a primeira consulta, ele preenche uma lista de queixas e sintomas que ele tem, né? Aí vem aquela lista, eu falo assim, meu Deus, como é que essa pessoa tá vivendo, né? Porque ela tá lá com 20 sinais e sintomas, assim, cansado, Fadiga, dorme mal, ansiedade, alteração de depressão, intestino ruim, baixa de libido, né? Você fala, você existe, você consegue andar, ser humano, né? Sim. Você consegue andar? E aí é legal porque eu peço isso em todas as consultas, né? Então, às vezes chega um paciente lá na terceira consulta, eu mostro pra ele, falo assim, olha a lista que você preencheu quando você chegou e olha agora. Né? Na terceira e na quarta, assim, de 10 caiu pra 2, caiu pra 1, né? Ele melhorou, assim, 80%, 90%, né? Então, aí, ali baseado no objetivo dele e nos principais sinais e sintomas, eu vou começar a conversa com esse meu paciente, né? Uma das coisas que em toda consulta, todo paciente de primeira consulta vai receber um lindo desenho meu, né? Não sou o melhor desenhista, mas faço, que são dos pilares da saúde, né? Que é o que a gente vai trabalhar, que é a alimentação, atividade física, o sono reparador, o intestino saudável, a saúde mental e o controle metabólico e hormonal dos exames, né? Então, os 6 pilares ali, eles são iguais. E daí né? você vai mapear
esses 6 pilares. Exatamente. Você vai mapear com diversos Ele exames. mas ele vai te perguntando, né? Se sente mal. Uhum. Tipo, meu Deus, como que eu deixei isso acontecer? É porque eu falo que muitas das vezes o paciente... você chega numa consulta, o médico pergunta, você dorme bem? O paciente, durmo. Aí o que que é dormir bem, aí você né? pega e pergunta, né? E aí, quando ele chega lá, eu falo assim, você dorme bem? Durmo. Eu falo, que hora você deita? Que hora você acorda? Você acorda no meio da noite? Ah, eu vou no banheiro. Você volta a dormir rápido ou não? Ah, eu demoro. Né? Tem paciente que fala assim, geralmente eu acordo e vou comer umas 3 da manhã. Aí pra conseguir voltar a dormir. Né? Aí tá com um pico de insulina e glicemia de jejum gigante e nunca ninguém sabe por quê. Mas nunca Meu ninguém perguntou. Deus, Pra né? ele dorme bem. Sim. Né? Mas tem várias alterações ali na noite do sono que nunca ninguém questionou. Uhum. Né? Então eu preciso mesmo pegar aquele pilar e ir decifrando todas as questões ali para conseguir ver e analisar se aquele pilar é um pilar que para esse paciente tá bem ou não. Uhum. Né? Se eu vou precisar atuar ou não. A mesma coisa quando a gente, né, puxando para atividade física ali. Às vezes você pergunta, você pratica atividade, né? Muito médico vai na consulta e pergunta, você faz atividade física? Faço. Ah, então tá, próxima Passei pergunta. com o cachorro, 10 minutos. Né? Aí você vai ver Pergunta qual, que dia. qual atividade física que você faz. Ah, eu faço uma caminhada, né? E atividade física de força, né? A parte de treinamento resistido. Ah, não existe. Né? Ou quantas vezes? Eu faço 2 vezes por semana, né? Até esses dias eu postei, brinquei com uma paciente minha, pedi pra ela mandou uma mensagem assim: doutor, eu treino 2 vezes por semana, 6 meses, por que mesmo que eu não tô ganhando músculo? Aí eu falei, Tá vendo, Alona? posso usar a tua mensagem pra postar no Instagram? Olha lá, quando eu falo que, né? Eu falo para minhas alunas assim, para começar, 2 vezes. Vamos lá, começou. Sim. Um mês depois, 3 vezes. Já deu o início, né? Aí depois, 4 vezes, de 3 a 4 é perfeito, né? Sim. Para musculação. Falo que Com certeza. para aumento de massa muscular e treinos, né, de moderado intenso. Porque às vezes a pessoa vai na academia e eu sempre brinco, aí fica 1 hora lá no celular, né, vendo as coisinhas Sim. e no tempo de descanso não respeita os princípios do exercício para ganhar massa muscular, pra gente, ou para emagrecer também, né, Lê? Eu sempre falo com o paciente assim, eu preciso, no pilar da atividade física, eu preciso trabalhar qualidade desse meu treino, se esse meu treino está sendo efetivo ou não, quantidade, né? E também aquela questão que eu converso muitas vezes sobre questão da saúde mental associada à atividade física. Sim. Às vezes o paciente fala assim, mas eu jogo vôlei 1 vez por semana. Eu vou precisar parar? De jeito nenhum. É aquilo que faz você ficar tranquilo na tua semana. Aquilo ali é um moderador, ele tá modulando o teu nível de estresse e ansiedade. Né? Então, deixa ele como atividade da saúde mental, ele não vai entrar na conta lá para ganho de massa. Sim. Né? Mas eu vou deixar ele ali como atividade física que vai associar a questão da saúde mental dele. E até mesmo já fiquei sabendo nos bastidores que temos um crossfiteiro. Ai, meu Deus. Kailê, toca aí do meu time. Eu não sou Gente, crossfiteira. não é crossfiteira, Jéssica. Mas é interessante, gente, agora eu vou abrir um parênteses aqui, Sim. porque eu escutei pessoas falando assim, não faça crossfit, não sei o quê. Mas o modelo, se você pega o modelo de intensidade, grupo, intensidade... Gente, eu sou... mas crossfit lesiona. Lesiona a sua ignorância. Se você, né? Eu falo, lesiona a sua Adorei ignorância. Não, e lesiona também aqui assim, ó. Eu não pratico porque vocês dois me conhecem. Eu sou uma pessoa extremamente competidora. Se eu chego lá e o meu coach me fala... Isso é, eu sou ignorante, eu sei. Fala eu conheço, Jéssica, eu conheço. Jéssica, faz com 10. Daí eu penso, nossa, do teu lado tá fazendo com 20. Eu vou fazer com 20. Mesmo sem poder, sabe? Conseguindo ou não conseguindo, Sim. eu vou agachar com 20. Então, assim, eu não tenho esse controle emocional ainda. Sim, já. Pula na caixa lá. Nem sei pular na caixa, mas vou pular na caixa. Mas, Jé, isso é muito importante, porque você tem que aprender a respeitar o teu limite, o teu corpo. E daí eu brinco que quem lesiona é a ignorância, porque se você pegar os estudos, sabe qual esporte que mais lesiona? Chuta aí. Qual? Corrida. E você, Lê, o que você falaria? Musculação. Não, futebol. Futebol, gente. Futebol. Por que não fala pra pessoa parar de fazer futebol? É, o futebol verdade, é o que né? mais lesiona. Né? Joelho, gente, médico ortopedista que faz ligamento deve ser bilionário, porque lesiona muito. Sim. Então, assim, eu sempre falo assim, que respeita o outro. Claro que
se a pessoa, né, passa do ponto, pega a carga mais do que poderia, vai num lugar que também não é tão que bem tem instruído. também, né? Tem várias variáveis, Eu né, tive Lei? todas as histórias possíveis com o cross, né? Na verdade, assim, eu levanto a bandeira do cross mesmo, porque eu já fui obeso, eu pesei 120 quilos, né? Tinha muita dificuldade em engajar na atividade física. E o CrossFit, pra mim, foi a descoberta e a minha virada de chave. Né? Ai, que legal, Lê. Foi ali que eu falei assim, cara, eu tenho saída, sabe? Aham. Porque aquela vida da musculação ali, pra mim, era muito difícil de fazer engajar. E o CrossFit, por estar em grupo, né? Por conhecer pessoas, por ter a motivação de outras pessoas, né? Você conversar, você fazia treinos em duplo, em trio. Então, era o perfil de coisas. Eu também sou um tanto quanto competitivo, Aham. né? E aí, Mas com uma aquilo ali... diferença, né? Que você tem Com esse certeza. time de, tipo, eu sei o que meu corpo precisa, eu respeito Sim. o Ou processo. talvez já errou, já acabou. Aham. E aí já estive do outro lado, né? Eu avancei muito no cross, entrei para um nível mais alto, comecei a competir, e aí vem aquilo que a gente conversou no início, né? Eu achei que eu era um atleta de cross, que eu esqueci que eu era médico, né? E acabou vindo uma lesão por excesso de Sim. carga, por falta de descanso, né? Eu trabalhava muito na época, dava muito plantão e treinava, queria competir, queria fazer tudo ao mesmo tempo, né? Hoje, e eu falo que é aprendizado, porque hoje eu aprendi com aquilo tudo e eu consigo prescrever, né? Eu falo que o grande chave da medicina funcional é você ser um prescritor de atividade física. Sim. E hoje eu sei prescrever um crossfit, Aham. né? Eu jamais vou prescrever um crossfit para alguém que tá começando de forma única, Sim. né? Então, você vai manter tua musculação 2 vezes e aí você vai pro cross mais 2. Né? Porque ali no cross você vai ter um desenvolvimento longo ali Sim. das técnicas, que é um esporte, né? Como todo Total. esporte, você precisa ter técnica. Então, nunca começar o cross assim, achando que você vai dominar o mundo, né? E progressão, né? Até hoje, eu tava com a Nicole, que trabalha lá no meu estúdio de Pilates, e eu falei, guria, você mudou tua vida. O CrossFit... E é literalmente, já. Eu chegava lá, ela tava comendo bolacha recheada. Eu brinco com ela, eu falo, Nicole, o que é isso? Daí um dia eu falei, vamos comigo treinar. Gente, hoje ela emagreceu um monte, ela mudou, ela corre nos finais de semana, ela se alimenta bem. Ai, que delícia. Então, eu sempre falo assim, em vez de criticar, né? Sim. Vamos aplaudir as pessoas que estão mudando, né? Através do esporte, e que bom que as pessoas falam, isso é modinha. Mas que bom que tá na moda. Que Não, é melhor mudando, tá né? na moda um exercício do que qualquer Né? outra coisa, né? Então, Com certeza. Só um adentro aí, porque temos um amigo crossfiteiro. E a gente é assim, quando os crossfiteiros se encontram, Já fazemos uma família, já. já é né? uma família. Ai, gente. meu Deus, vou começar a fazer crossfit. Vamos levar a Jéssica. Vamos fazer um Vamos, desafio, Jé? Vamos. Vamos fazer uma aula comigo. Olha que desafio é comigo mesmo. Não, eu tenho até medo. Ela vai porque- sair bem, ela é uma atleta. Cara, eu tenho certeza. Vai, claro que maravilhosa. Vai Me bombar. essa chame, menina. então. Então, você vai ir no meu box, ó. A gente vai fazer um videozinho. Nos próximos episódios, eu vou passar a Jéssica no CrossFit, viu? Ó, se prepare, Se gente. preparem. Então, Lê, eu acho que uma coisa interessante também, Jé, como vocês se conheceram? Como que rolou essa parceria e como que é o trabalho da JP Pharma junto com o Lê? Eu respondo, você responde, convidado. Comece, eu complemento. Tá. Bom, se eu não me engano, porque faz tempo, né, Lê? Faz. Faz uns 3, 4 anos, será? Faz. Bom, essa vida de Instagram aproxima a gente, foi o que eu falei, que pessoas que parecidas com a gente vêm até nós, né? Isso é humanamente impossível não acontecer. E eu sempre quis um médico de longevidade, porque eu sempre fui de estudar sobre, e eu como farmacêutica, eu vou até o meu limite de que eu posso prescrever e que eu posso fazer, não vou fazer mais. E eu fui muito para essa parte saudável, né? Tanto que todo mundo que entra na clínica eu tento mudar o estilo de vida, etc. E eu tava procurando um médico de referência. E eu não sei, eu acho que alguma paciente minha ia no Lê, eu comecei a seguir ele no Instagram, comecei a gostar. E a gente se encontrava em alguns lugares. E aí eu acho que eu fui até a tua clínica para ter uma consulta, amei. Comecei a indicar, eu indico o Lê para todas as minhas pacientes, assim, sem exceção. Gosto, tem muito médico em Curitiba muito bom. Eu acho que cada um, né, tem o direito de sim. escolher. Mas eu sempre me dei muito bem com o Lê. Teve uma época até que ele me puxou bastante a orelha. Eu falei, eu não vou mais voltar no Leandro. Porque ele chama a minha atenção, ele me manda descansar, que coisa horrorosa. Mas 3 meses depois eu tava lá pedindo arrego. Falei, Lê, por favor, dá jeito na minha vida. E como que acontece nossa parceria? Eu acho que nem a parceria, essa coisa de... Quando a gente fala parceria, parece que eu ganho e ele ganha. Mas não existe isso. Não é sobre financeiro, é sobre eu acreditar no trabalho dele. Sim. Sobre as minhas pacientes terem muito mais resultado. E não estou falando em resultados de uma intradermoterapia corporal, que eu vou fazer o esvaziador de gordura. Mas sobre
inclusive de bioestimulador, de toxina botulínica, de Ultraformer, que é uma tecnologia de bioestimulador. Então, tudo que eu mando pro Lê acaba vindo pra mim também, porque meus pacientes ficam com autoestima melhor, emagrecem de uma maneira saudável, tem terapia antioxidante a mais do que eu mesma posso passar. Essa reposição hormonal é muito importante. Tem paciente que chega lá que não tem testosterona, libido baixa. Pro Leandro, é o Leandro que cuida, não é a Jéssica. Eu não sou médica, né? Eu sou farmacêutica. E então, essa parceria de troca mesmo, eu acho que eu poder indicar pro Lê e estar em boas mãos e saber que... porque acontece, gente, vou abrir meu coração aqui, porque tem muito médico que tem preconceito com outras áreas da saúde, né? Eu sou do mundo que profissionais bons têm que indicar profissionais bons, independente de quem sejam. Então, eu hoje indico o Lê de olhos fechados. A maioria, minha mãe já foi, meu sogro, meu noivo. Então, assim, minhas amigas, meu melhor amigo, todo mundo vai no Leandro. E eu vejo o quanto de mudança, assim, que como eu sou da área da saúde, eu não vejo só o físico. Eu vejo autoestima, eu vejo humor, eu vejo cabelo, a pessoa fica mais cabeluda. Então, assim, a aparência da pele, unha, não é só sobre o emagrecimento. A gente pensa, longevidade, só sobre estética. Não tem nada a ver com isso. E acho que eu já me declarei bastante, né? O quanto eu admiro. Vai aparecer corações aqui. Exato. Então. Mas é que realmente, pra mim, mudou muito, até pela rotina que eu levo. Não tem como eu não ter as terapias do Lê na minha vida. Isso é muito legal, né, Gé? Porque eu falo assim, a mulher, eu falo isso com as minhas alunas. A gente chega e fala assim, cara, tem um negócio que mudou a minha vida. Elas já ficam assim. O que é? Eu quero também. Porque é exatamente isso, assim. São coisas que, às vezes, a pessoa tá lá pra baixo e, gente... Total, e agrega. Você fala assim, vai. Eu sempre falo, tinha dois, não só mulher, eu tinha 2 pacientes que eu mandei pro Lê também. Aí um lá fazia Ultraformer, abdômen, etc. Eu falei, gente, olha só, eu dou o meu melhor aqui. Mas eu preciso que vocês marquem uma consulta com o Lê na Clínica Voitas. Vai mudar a vida de vocês. Paciente que tomava remédio pra dormir, sabe quem eu tô falando? Ansiedade... comer mal. Eu falei, gente, vai e marca uma consulta. Mandou mensagem, Gé. Inclusive, eles estão para voltar, porque eles viajaram e não conseguiram voltar para a vida saudável. Vou mandar mensagem. Mas essa troca de saber que vai mandar pro Lê, mas também não vai ter aquela coisa do Lê não deixar voltar para mim. Sim. É uma troca. Sim. Assim como ele quer ver os pacientes, eu quero ver meus pacientes felizes, ele também quer ver as pacientes dele felizes. Sim. E acho que, pra mim, assim, o que eu sempre busquei era, e eu converso isso com os profissionais, que a parceria, pra mim, é a questão da confiança, né? Perfeito, Então, Lê. assim, é muito difícil de você encontrar... Na medicina já é difícil, com outras áreas é mais difícil ainda, que é ver um profissional que olha para o cuidado externo, mas se importa com o interno, né? Perfeito. Então, o cuidado que a Jéssica tem com o estilo de vida dos pacientes antes da estética, né? É assim, é de aplaudir e de Sim. ser um fã dela, né? Sim. E aí, a confiança também, né, no quesito, às vezes o paciente pega e fala assim, a Jéssica me passou uma prescrição de algo pro cabelo. Eu falo, pode tomar. Mas você não vai ver? Não, nem preciso, né? Porque eu sei que ela vai prescrever coisas boas, eu confio na prescrição dela, né? Então, a gente tem uma liberdade para ela me mandar mensagem, falar ali, atendi tal paciente, eu vou tirar isso aqui, vou pôr isso aqui, isso aqui, o que você acha da gente fazer isso, fazer aquilo, né? Então, ter essa abertura para discutir um protocolo que o paciente está fazendo em conjunto é, assim, a melhor coisa para mim, é a melhor coisa. E não é nem a gente que ganha, os pacientes, né? Sim. Eles ficam extremamente felizes, eles se sentem extremamente cuidados. Às vezes eu tô lá no Lê para ir tomar meu sorinho ou a consulta, eu vejo algum paciente sempre muito feliz. Lá no Lê a gente chega, você vai na sala de aplicação, a luz eu falo, né, bem diferente da minha clínica, porque a gente chega na minha clínica, a minha secretária bota uma música animada, todo mundo conversando e fofoca, lá no Lê é luz baixa. Jéssica, quer um chazinho? Eu falo que até a voz, assim, eu até falo baixinho pra ir de acordo com elas, entendeu? Já faz o rapport. Exato, então você vai desacelerando. E pra mim é super importante que lá na minha clínica seja de um jeito, mas que eu possa contar com o Lê pra ele dar conta do recado lá em terapia. A minha mãe foi no Lê, então assim, quando você indica a mãe e sogra, é porque você confia 100%, né? Que legal, gente. Lê, então, quem quiser ir lá conhecer, que eu tenho certeza que as gatinhas, os gatinhos também, porque esse podcast, ele é, né, multigênero e Total. totalmente. Enfim,
Fala um pouquinho mais do seu Instagram, né? Sim. Qual que é o teu arroba? Onde que fica aqui em Curitiba? Vocês têm atendimento online ou só presencial? Fala um pouquinho mais. Então, hoje lá na clínica chama Clínica Voitas, né? O Instagram da clínica é Clínica Voitas, com W, depois a gente coloca lá para o pessoal seguir. Hoje a gente trabalha presencial e online, né? Sou eu, como médico funcional integrativo, o Dr. Vinícius, ginecologista integrativo, especialista em endocrinologia ginecológica, outros 2 nutrólogos que atendem a parte de performance e emagrecimento, 2 nutricionistas, todos voltados para com essa mentalidade da longevidade saudável, né? Eu sempre busquei ter parceiros e ter uma equipe que vibrasse na mesma frequência, Sim, né? Que isso é trabalhasse importante. juntos ali com o mesmo objetivo. A clínica fica ali na 7 de setembro, perto da Praça do Japão, né? Mas em primeira mão aí, né? Olha, a gente vai breve. funcionar. Ai, não sei se você vai falar. Quero. Em breve estaremos quero. mudando Olha lá. para do lado da Jéssica, praticamente. Vai ser Gente, esse vizinho. mundo vai ficar tão pequeno. Vai ser vizinho, Ele falou, já. Jéssica, não conte, mas eu falo, não, porque o Leandro vai vir bem pertinho daqui, vai ficar bem fácil. A gente Inclusive, eu não sei se eu não vou ter uma sala nessa tua clínica. Mas também sigam lá, acho, né? dia 13 de outubro é aniversário da clínica. A gente faz 3 anos que a gente inaugurou a clínica. E dia 13 de outubro eu vou soltar lá o local e o vídeo. Ah, todo Vai ser certinho tipo lá. no doc? Será? Será, gente? Nossa, daí é outro nível, Vamos ter que né? seguir, né? Vamos ter que seguir aqui. E, Gé, falando nisso, aonde que tá a JP Pharma? Fala aí pra galera, né? Gente, a JP Pharma sou eu, né? Agora eu tenho que falar JP Clinic, porque eu tenho uma equipe maravilhosa ao meu lado. Eu não sou nada sozinha. Então, assim, eu tenho nutricionista que atende lá. Tenho esteticista, que é meu braço direito, que cuida de alguns procedimentos também. Tenho uma médica, que é tricologista, então ela só cuida de cabelo. Fica no DOC Batel, que é um prédio só da área da saúde. Tem outros profissionais, mas é bem especializado nisso. Fica aqui no Batel, atrás do castelinho do Batel. Tem secretária das 9 às 19 horas, pode chegar Fábio. lá. Fábio, maravilhosa. Gente, ela é maravilhosa. Fábio, um beijo. A Fábio é demais mesmo. E, enfim, a gente tá lá o tempo todo. A avaliação é gratuita, pode chegar lá só pra bater um papo. Sempre vai ter um bolinho saudável, um café e um chazinho. Saudáveis da sogra, né, que é o dona Saudáveis, que é o bolinho da minha sogra. Uhum. Tá vendo? Tudo tem Saudáveis da sogra no Lê também. Tem. Olha Toda só, semana gente. tem um bolinho lá. Viu, gente? A vida é assim. Boas Muito sucesso, parcerias. né? Meu sonho é que todo mundo vai no Lê e que todo mundo vai na Ali. Tá vendo, gente? O meu estúdio de Pilates fica na Nossa Senhora... Aquela Boa! marqueteira, né? Meu estúdio é o Reviver Pilates. Fica na Avenida Nossa Senhora Aparecida, 538. Estamos perto ali. Da JP Pharma ali, dá o quê? 5 minutos já. Sério? 5 minutinhos. Mas posso contar que a Ali vai em casa também? O meu maior atendimento, Lê, hoje é nos condomínios, né? Ah, eu que vou até os bacana. Ela me condomínios, daí eu atendo já no condomínio. Então, ó, Todas minhas amigas. eu falo assim, eu sou personal delivery. Eu vou até você. No domingo, eu falei assim pra minha aluna, ela falou assim, eu falei pra ela, vamos correr 7 da manhã? Eu vi que ela Pois postou, é. eu falei, gente. Aí, ela falou assim, 7 da manhã, vamos. Ela falou assim, você quer que eu te... Não, eu passo aqui, pego você e a gente vai correr. Ela falou, então Show. tá. Não teve nem como dizer não, gente. Você tava entendeu? lá 7 horas da manhã. 7 da manhã, eu falei assim, ó, pode descer que eu tô aqui. Daí ela, gente, eu nunca imaginei na vida que eu ia correr 7 da manhã. Eu falei, pois é, comigo é assim, tem que Ah, ela é fazer. sinistra, É isso aí. gente. E, gente, falando em parceria, eu gostaria de pedir a nossa produção maravilhosa. A Se gente vocês tem... conseguissem ver essa produção, gente. elas Gente, são a produção, maravilhosas. elas são demais maravilhosas. A gente tem aqui um presentinho Ai, para o gente, Lê da Maria Obrigado. Quitanda. eu já conhecia, mas faz muito tempo que eu não pegava nada. Eu tô super ansiosa. Super saudável. Depois, vocês podem abrir. Posso abrir? Podem abrir. Ó, são coisas... Maria Quitanda, São várias briga. coisinhas saudáveis, né? Ai, é um kitzinho saúde. Gente, eu tenho minha salada do dia Você hoje. tem a salada, tem- Olha isso aqui. Gente, tem várias kitzinho, Frutinha, Ai, frutinhas. mentira. Aham. Mentira, melancia. Ela falou assim, vou dar um kitzinho saudável pra eles comerem Gente, depois do Maria podcast, na Quitanda, janta. obrigada. Ai, Muito obrigada à nossa parceira da Maria Quitanda. E, Lê, estamos encerrando, né, Gé? Ó, infelizmente, eu amei. Atrapalha deixar aqui? Tá tudo certo. Olha lá, a nossa produção vai tirar. Muito obrigada, produção maravilhosa. Gente, passou muito rápido. Muito rápido. Ali, eu também quero te agradecer, né, por confiar em mim, trazer um convidado tão especial que é o Lê. Sim. E a gente deixar todo mundo aí, não só Curitiba, sabendo da importância de se Sim. cuidar, de ter um médico que a gente confie.
Então, muito obrigada por fazer a diferença no mundo. E com certeza, gatinha, porque olha, essa pessoa, gente, é aquilo que eu falo. Eu nunca indiquei ninguém pra uma estética. É verdade. Mas a Jéssica não é uma estética, ela é um estilo de vida. Então, isso me chamou a atenção. E, gente, eu sou apaixonada. Agora eu sou. Eu falo que eu entrevisto, ó. Eu entrevisto as pessoas, me apaixono e viro. Exato. Ela não é isso aí. paciente do Leandro ainda. Próximos Olha lá, episódios. olha. Oi, gatinhas, estou aqui no Doutor Leandro. Então, beijo, gatinhas. Dá um beijo. Beijo, E, ó, tchau. não obrigada. esqueçam de curtir, compartilhar. E a tribo do crossfiteiro, gente, ó, tem 2 E crossfiteiros. manda Vamos, pra né? quem vocês acham que precisa se cuidar. Isso aí, Jé. Por Muito favor. bem. Porque, né, esse assunto, gente, é muito relevante. Muito. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.